Há uma pergunta que você provavelmente já fez alguma vez. Talvez não para um mestre, talvez não em voz alta, mas em alguma noite como esta, em algum momento em que a exaustão e a injustiça se encontraram dentro de você, essa pergunta surgiu, silenciosa, pesada, sem resposta. Por que eu sofro? Se sou uma boa pessoa? Bem-vindo ao Zen da meia-noite. Esta noite você não vai encontrar respostas fáceis, vai encontrar algo melhor, vai encontrar o chão sob os seus pés. Você está aqui, neste momento, provavelmente com a mente ainda girando. O dia foi longo, ou curto demais, mas cheio demais. Você fez o que devia, cuidou de quem precisava, segurou quando queria soltar, e mesmo assim, alguma coisa dói. Essa dor tem nome? Às vezes não. Às vezes é só um peso no peito que não foi embora quando você deitou. Se você reconhece isso, saiba, você não está sozinho nessa noite. Nunca esteve. As histórias que você vai ouvir agora não estão em nenhum livro de cabeceira. Elas vivem naquele espaço entre o que sabemos e o que sentimos, entre o que esperávamos da vida e o que a vida nos trouxe. Elas foram guardadas por gerações de pessoas que também se perguntaram, também sofreram, também encontraram, no fundo do sofrimento, algo surpreendente. Antes de continuar, se este vídeo chegou até você, talvez ele pertença a alguém que você conhece, alguém que também tenta dormir com o peso do dia ainda nos ombros. Compartilhe com essa pessoa. E se você ainda não se inscreveu no Zen da meia-noite, este é o seu lugar. Volte sempre que a noite ficar pesada. Agora deixe o telefone de lado. Ajuste o travesseiro sobre sua cabeça. Sinta os ombros afundando. Solte a mandíbula. Você não precisa segurar nada aqui. Deixe o peso do dia pousar. Respire fundo uma vez, devagar. E ao soltar, saiba que os próximos momentos são completamente seus. A chuva tinha começado antes do amanhecer, e o pátio do monastério cheirava na terra molhada e musgo velho. Havia algo naquele cheiro, denso e vivo ao mesmo tempo, que sempre fazia o jovem discípulo Riku parar, não de propósito. Seu corpo simplesmente parava, como se soubesse de algo que a mente ainda estava aprendendo. Riku tinha 26 anos e carregava nos olhos uma expressão que os monges mais velhos reconheciam imediatamente. A expressão de quem trabalhou muito para ser bom e ainda assim foi machucado. Ele havia chegado ao monastério 3 meses antes, após uma série de eventos que preferia não nomear. A mãe adoecendo, o trabalho perdido na mesma semana, um amigo que desapareceu quando mais precisava. Não eram tragédias de teatro, eram aquelas perdas miúdas e cumulativas que não tem como explicar para quem não as viveu, mas que juntas formam um peso do tamanho do mundo. Riku não era um homem fraco, era na verdade aquele tipo de pessoa que os outros procuram quando a vida aperta. Calmo, presente, capaz de dizer a coisa certa no momento exato. Por isso a pergunta o assombrava ainda mais. Se ele era assim, se sempre tentou agir com cuidado e com honestidade, se nunca pisou deliberadamente em alguém para subir, então por quê? Por que essa série de dores? Por que essa sensação de que o chão foi retirado debaixo dos pés sem aviso? Naquela manhã chuvosa, enquanto varreia o pátio com a vassoura de bambu, ele viu o mestre Donan atravessando o jardim sem guarda-chuva, devagar, completamente molhado, com a expressão de quem está exatamente onde quer estar. Donan era velho de um jeito que parecia proposital, rugas que contavam histórias sem precisar abrir a boca, olhos que não olhavam para as coisas, olhavam através delas. Riku havia tentado se aproximar várias vezes nos últimos meses, mas algo sempre o detinha, uma timidez que ele não sabia se vinha do respeito ou do medo de ouvir uma resposta que não fosse suficiente. Mas naquela manhã, com a chuva batendo nas pedras e o cheiro de terra enchendo o ar, Riku soltou a vassoura. E foi. Mestre! Disse Riku, parado a 2 passos de distância, a chuva encharcando também seu manto. O velho não parou de caminhar, apenas diminuiu o passo, o suficiente para que Riku entendesse que podia continuar. Tenho uma pergunta que carrego há meses. Não consigo dormir com ela. Donan parou diante de uma pedra grande no centro do jardim, aquela que os monges chamavam de a Pedra Silenciosa, e ficou olhando para ela como se esperasse que ela respondesse primeiro. Riku respirou fundo. Por que eu sofro se sou uma boa pessoa? A chuva caiu por um tempo que pareceu muito longo. O mestre não respondeu, não de imediato. Ficou ali, de costas para Riku,
com a água escorrendo pela nuca e molhando o colarinho. E então, sem se virar, disse uma coisa que Riku não esperava. Você tem certeza? Riku piscou. De que sou uma boa pessoa. Não, disse Donan, virando-se finalmente, com um leve sorriso que não era cruel, mas também não era gentil do jeito que Riku esperava. De que sofrimento e bondade deveriam ser opostos. Riku ficou sem resposta, e o mestre caminhou em direção à varanda coberta, sentou-se no degrau de madeira escura e, com um gesto pequeno, quase imperceptível, indicou o espaço ao lado. Riku sentou. Os dois ficaram olhando para a chuva. Conte-me, disse Donan, o que você entende por boa pessoa? E Riku começou a falar. Falou das coisas que havia feito, das escolhas que havia evitado, das noites em que poderia ter mentido e não mentiu, das vezes em que poderia ter ido embora e ficou. Enquanto falava, percebeu que havia orgulho naquelas palavras, não um orgulho feio, mas um orgulho sincero. E percebeu também que havia, escondida dentro desse orgulho, uma expectativa, a de que o universo fizesse as contas, a de que bondade fosse uma moeda de troca. O mestre ouviu tudo sem interromper. Quando Riku terminou, o silêncio voltou. Apenas a chuva, apenas o cheiro de madeira molhada. E então, Donan disse, tão baixo, que Riku precisou se inclinar para ouvir. Você não é bom. Você é bom e espera pagamento. Riku sentiu aquilo como uma pedra no estômago, mas não se levantou. Ficou ali, com a verdade molhando sua roupa por dentro, e compreendeu que aquela frase não era uma acusação, era um espelho. E na tarde que se seguiu, enquanto a chuva foi diminuindo e o jardim ficou dourado de um sol tardio, Riku sentiu algo soltar dentro do peito. Não a dor, não ainda, mas a exigência que vinha junto com a dor. Aquela que dizia, eu mereço o contrário disso. E talvez, só talvez, a vida nunca tivesse prometido isso. Se você quiser, pode pausar este vídeo agora, não precisa. Mas se algo nessa história tocou um lugar que você reconhece, talvez valha um momento. Coloque uma mão no peito, sinta o calor da sua própria mão contra o coração e pergunte, só para você, sem precisar responder em voz alta, o que estou esperando em troca da minha bondade? Não julgue o que aparecer, apenas observe. Às vezes a resposta é reconhecimento, às vezes é segurança, às vezes é só não sofrer. Todas essas respostas são humanas, nenhuma delas é errada, apenas observe, respire e quando estiver pronto, continue, ou deixe a pergunta flutuar com você enquanto as histórias continuam. Às vezes o entendimento não chega com força, chega como uma chuva que para devagar e a gente só percebe o silêncio depois. Longe daquele monastério, em outra época, em outro país, havia uma mulher chamada Mara que não acreditava em mestre, acreditava em trabalho, acreditava em persistência, acreditava que a vida era feita de escolhas e que escolhas corretas produziam resultados corretos e que todo o resto era desculpa. Ela tinha 42 anos, 2 filhos adolescentes, uma pequena farmácia que havia construído do zero após o divórcio, e uma postura que as pessoas à sua volta costumavam chamar, dependendo do dia, de força ou de teimosia. Mara acordava às 5 da manhã, não por disciplina espiritual, por necessidade. Havia contas a pagar, pedidos a conferir, uma funcionária que vivia atrasada e um filho mais velho que havia desenvolvido um silêncio novo nos últimos meses. Aquele tipo de silêncio que as mães reconhecem antes de conseguir nomear. Naquela manhã de outubro, ela abriu a farmácia e encontrou a vitrine quebrada. Não roubaram muito. Alguns medicamentos básicos, o dinheiro do troco que havia esquecido no caixa na noite anterior, mas havia cacos de vidro espalhados pela calçada, e havia também, de alguma forma mais difícil de limpar, a sensação de violação, de que o lugar que ela havia construído com tanto cuidado tinha sido tocado por alguém que não ligava para nada disso. Ela ligou para a polícia,
Registrou o boletim, ligou para o vidraceiro, avisou a funcionária que chegaria mais tarde, fez tudo o que precisava ser feito, no ritmo exato que a situação exigia, mas quando terminou, quando ficou sozinha, em frente à vitrine vazia, esperando o vidraceiro, algo dentro dela, que havia ficado quieto por muitos anos, fez uma pergunta. Para quê? Não no sentido de desistir. Mara não era o tipo que desistia. Era no sentido de para que tanto cuidado, tanta honestidade, tanto esforço, se qualquer noite podia desfazer parte de tudo isso? A pergunta não tinha raiva, tinha cansaço. E o cansaço, percebeu ela, era mais honesto do que qualquer coisa que havia sentido em muito tempo. Foi por isso que, 3 semanas depois, ela aceitou o convite da irmã para uma tarde num centro de meditação, nos arredores da cidade. Não porque acreditava, porque estava cansada de não acreditar e continuar igual. O centro era simples, paredes brancas, cheiro de incenso discreto, um jardim pequeno com uma fonte que produzia um som que Mara, para sua própria surpresa, achou imediatamente calmante. A sessão foi conduzida por uma mulher de cabelos brancos chamada Vera, que tinha estranha habilidade de falar de sofrimento sem parecer que estava recitando. Ao final da tarde, enquanto bebiam chá, Mara se viu dizendo em voz alta para uma sala de desconhecidos aquela frase que havia guardado sozinha por semanas. Trabalho tanto, cuido de tudo, por que as coisas difíceis continuam acontecendo? Esperava respostas genéricas, esperava aquela leveza artificial que às vezes encontrava nesses ambientes, mas Vera ficou quieta por um momento e então disse, talvez porque a vida não seja uma auditoria. Mara piscou. O que significa? Significa que a vida não fica de olho nas suas boas ações, aguardando a hora de fazer o pagamento. Ela não funciona assim, ela só acontece, para todos. E você, que cuida tanto de tudo, ficou esperando ser poupada disso. E essa espera é o que está te esgotando, não as dificuldades, a esperança de ser exceção delas. Mara foi para casa em silêncio, pela primeira vez em muito tempo, não com o silêncio do esgotamento, mas com o silêncio de quem acabou de pousar num lugar que ainda não conhece, mas sente que é sólido. Na semana seguinte, a vitrine nova estava no lugar. O filho mais velho tinha voltado a conversar, não porque ela havia feito algo diferente, mas porque ela havia parado de carregar, junto com tudo mais, o peso de merecer um resultado específico. E quando parou de carregar isso, as mãos ficaram livres para segurar o que realmente estava na frente. Rico, no jardim encharcado, Mara em frente à vitrine quebrada. 2 lugares, 2 momentos, 2 pessoas que não se conheceram nunca, mas a mesma pergunta habitando o peito de ambos como inquilina antiga que não paga aluguel e não vai embora. Existe algo nessa pergunta, no por que sofro se sou boa pessoa, que vai além da busca por uma resposta. É uma busca por justiça, por coerência, por um universo que reconheça o esforço. E isso é humano, profundamente humano. Nenhuma tradição zen chama isso de fraqueza, chama de o ponto de partida, porque só quem já quis que o mundo fizesse sentido pode, um dia, encontrar paz quando percebe que ele não precisa fazer. Agora deixe essas 2 histórias repousarem. Não precisa pensar nelas, apenas deixe que fiquem em algum lugar suave dentro de você, como folhas que pousaram na superfície d'água e estão se movendo devagar, levadas por uma corrente que você não escolheu, mas que também, de alguma forma, é sua. Havia um monge chamado Beiro que passou 50 anos ensinando numa pequena comunidade à beira de um rio que mudava de nome dependendo da estação. No verão, os aldeões o chamavam de Rio Dourado, porque as pedras do fundo capturavam a luz de um jeito que fazia a água parecer feita de metal precioso. No inverno, chamavam de Rio Cinza, porque nada refletia e a superfície ficava opaca como vidro fosco. Era o mesmo rio.
Beiro gostava muito disso. Quando perguntavam a ele qual era o rio verdadeiro, ele sempre respondia: "O que você está tentando descobrir com essa pergunta?" No último ano de sua vida, Beiro ficou doente de um jeito que todos reconheceram como definitivo. Não havia desespero nisso. Havia algo mais parecido com uma maré que chegou no horário combinado. Ele continuou ensinando enquanto pôde, mas havia uma jovem discípula, Lena, que o acompanhava nos últimos passeios à beira do rio e que carregava uma angústia que ele havia notado há meses, mas ainda não havia tocado. Numa tarde de inverno, com o rio cinza e o céu baixo, Lena finalmente disse: "Tenho medo de que você vá embora e eu ainda não tenha aprendido o suficiente." Beiro caminhou mais alguns passos antes de responder. Os pés sobre a grama seca, o bafo formando névoa no ar frio. "O que você acha que aprender significa?" Lena hesitou. Saber como agir. Saber o que é certo. Não cometer erros. O velho monge olhou para o rio por um tempo. Então disse: "Lena, você já atravessou esse rio?" "Sim, muitas vezes." "E quando chegou do outro lado, o rio estava dentro de você?" Ela piscou. "Não." "Então por que insiste em querer carregar o ensinamento como se fosse algo que cabe nos bolsos?" A tarde foi esfriando. Em algum momento, sem que nenhum dos dois notasse exatamente quando, a conversa havia terminado. Mas algo havia passado de um para o outro. Não como palavras, não como conceito, mas como o frio passava pelo casaco e chegava até a pele. Beiro morreu 43 dias depois, numa noite quieta, com o som do rio chegando pela janela aberta. Lena estava presente. E havia mais 2 pessoas, um monge ancião, que chorava sem tentar esconder, e uma criança de 8 anos, neta de alguém da comunidade, que havia entrado por engano e ficado porque sentiu que era importante ficar, mesmo sem entender por quê. Quando a respiração de Beiro parou, a criança perguntou em voz bem baixa: "Ele foi para onde?" Ninguém respondeu imediatamente. Então Lena, sem ter planejado, sem ter pensado, disse: "Para onde o rio vai?" E a criança acenou com a cabeça, como se aquilo fizesse sentido perfeito. Porque fazia. Lena ficou à beira do rio por muito tempo naquela noite, não chorando, não rezando, apenas presente. E pela primeira vez em anos, a angústia de não saber o suficiente havia desaparecido. Não porque agora sabia mais, mas porque havia compreendido, no nível mais silencioso que existe, que ninguém atravessa o rio carregando o rio, que a sabedoria não é um objeto, é uma passagem, e ela já estava do outro lado, sem ter percebido quando havia atravessado. Deixe essa imagem ficar um momento. Um rio que muda de nome com as estações, mas continua sendo o mesmo rio. Uma mulher parada, na margem, numa noite escura. E você, aqui, agora. Respire. Não há nada para resolver. Apenas este momento. Este ar. Este silêncio. Pode fechar os olhos se ainda não fechou. A próxima história vai chegar como a luz chega depois da noite. Sem pressa, sem aviso. Apenas presente quando você perceber. Nem todo encontro entre mestre e discípulo acontece no monastério. Às vezes acontece num banco de praça, às vezes acontece no corredor de um hospital, às vezes, como neste caso, acontece dentro de um trem que atravessa a região central de um país que já não existe mais com esse nome. O homem mais velho chamava-se Orlan e era, de acordo com os documentos que carregava numa bolsa gasta, um professor aposentado de história. Mas as pessoas que o conheciam sabiam que ele era outra coisa, embora não soubessem bem o que. Tinha aquele jeito de escutar que fazia as pessoas quererem continuar falando muito além do que planejavam. O jovem que entrou no compartimento chamava-se Sione e carregava nos ombros algo visível, mesmo sem bagagem. Não havia passado 2 minutos sentado quando,
Olhando pela janela para colinas cobertas de neve, disse, quase para si mesmo, sou uma boa pessoa, e mesmo assim, tudo que importava para mim foi embora. Orlan não fingiu não ouvir, mas também não respondeu de imediato. Esperou que o trem passasse por um túnel curto, e quando voltou à luz disse, o que foi embora? Sione olhou para ele com desconfiança, mas começou a falar. O relacionamento que durou 7 anos e terminou numa conversa de 15 minutos. O projeto que construiu com tudo que tinha e que foi cancelado por razões que nunca faziam sentido. O pai que havia tentado reconectar e que morreu antes que o tempo fosse suficiente. Orlan escutou tudo, sem pressa. Quando Sione terminou, havia lágrimas que ele estava segurando com esforço visível, o queixo levemente trêmulo, e Orlan perguntou, você acha que ser boa pessoa deveria proteger você disso? Sione quis dizer sim, mas ao abrir a boca percebeu que a palavra não saía com convicção. Eu queria que protegesse, disse por fim. Eu sei, disse Orlan. Eu também já quis isso. O trem passou por uma estação pequena, sem parar, plataforma vazia, um único poste de luz amarela no meio da neve. Sione olhou para aquela plataforma como se houvesse algo nela que precisava ver. Então disse, então não tem jeito? A vida é só isso? Sofrer sem motivo? Orlan ficou quieto por um tempo que pareceu deliberado. Então disse, tem uma diferença entre sofrer sem motivo e sofrer sem privilégio. Sione virou para ele. Explica. Motivo implica que o sofrimento é uma punição ou uma mensagem, que tem um remetente, que existe alguém decidindo que você merece isso. Orlan olhou pela janela. Mas e se não houver remetente? E se a vida for mais parecida com esse trem do que com uma carta? O trem não vai a lugar nenhum de propósito, disse Sione lentamente. Vai por trilhos. Exatamente. E os trilhos não foram postos aí por sua causa. Foram postos antes de você nascer. A neve caiu independentemente de você. A plataforma vazia não está vazia porque você merece solidão. Sione ficou em silêncio por um longo tempo. Lá fora, as colinas nevadas iam passando, uma depois da outra, indiferentes e lindas ao mesmo tempo. Então, o que faço com a dor? Orlan respondeu sem hesitar. Você para de processá-la como eu. E processa como o quê? Como o clima, como neve, como o trem. Algo que está acontecendo, não algo que está acontecendo com você. Quando Sione desceu na próxima estação, não havia transformação completa. Não havia leveza mágica. Havia apenas uma fissura pequena numa crença antiga, que havia estado lá por tanto tempo que parecia fazer parte do osso. E fissuras, se deixadas em paz, às vezes deixam entrar luz. Esta noite, enquanto você dorme, algo vai acontecer sem que você precise fazer nada. Seu coração vai continuar batendo no ritmo exato que aprendeu a manter. Seus pulmões vão respirar sem instrução. Suas células vão trabalhar, renovar, reparar. Tudo isso sem que você controle um único detalhe. Amanhã, quando acordar, antes de verificar o telefone, antes de lembrar o que precisa ser feito, experimente apenas notar isso. Passei a noite sendo cuidado por algo que não exigiu que eu merecesse. Apenas isso. Não precisa meditar, não precisa entender, apenas note. E se quiser, leve essa observação pelo dia como se fosse uma pedra pequena no bolso. Uma lembrança de que algumas coisas acontecem, não porque você mereceu, mas simplesmente porque você é. Existe um tipo de bambu que cresce no sudeste da Ásia e que por 5 anos não mostra nada acima do solo. Quem planta não vê, quem rega não vê, quem cuida com atenção diária não vê nada. A terra parece vazia, a semente parece morta, mas embaixo da superfície, silenciosamente, o bambu está criando um sistema de raízes tão profundo, tão extenso, tão intrincado, que quando finalmente emerge, cresce 30 metros em algumas semanas. 30 metros.
em semanas, depois de 5 anos invisível. Um monge que passou décadas observando esse bambu disse uma vez a seus discípulos: as pessoas me perguntam o que o bambu ensina sobre paciência, mas paciência não é a lição. Qual é a lição, então? Perguntaram. Que crescimento real acontece onde ninguém vê, e que os 5 anos de silêncio não são ausência de progresso, são o progresso. Os discípulos ficaram quietos, e o monge continuou, olhando para o chão, onde os brotos ainda não apareciam. Você que cuida e não vê resultado, você que trabalha e não recebe reconhecimento, você que ama e não recebe de volta na mesma medida. Talvez você seja o bambu, talvez o que está crescendo em você seja mais profundo do que qualquer coisa que os outros possam medir. E o bambu não sabe que está crescendo, não se pergunta se merece crescer, não acumula créditos pelos anos de espera, não apresenta ao sol uma lista de tudo que fez para merecer a luz. Ele simplesmente cresce porque é sua natureza crescer. Você também tem uma natureza. E ela está se desdobrando agora, mesmo enquanto você descansa, mesmo enquanto você dorme, mesmo nos momentos em que sente que não está avançando em nada. O sofrimento que você carregou hoje, nem aquele que trouxe para esta noite, não é prova de que você falhou. Não é a vida te cobrando uma dívida. É simplesmente parte do terreno onde suas raízes estão aprendendo a se firmar. E as raízes não precisam ser vistas para serem reais. Elas não precisam de aprovação para funcionarem. Estão lá, firmes, silenciosas, sustentando algo que ainda vai aparecer quando o tempo for o tempo exato e não um momento antes. Você chegou até aqui, atravessou o jardim encharcado com Riku, ficou de pé diante de uma vitrine quebrada com Mara, caminhou à beira de um rio cinza com Lena, ouviu o trem passar por plataformas vazias com Sione e ficou de pé diante de um chão que parecia vazio, mas não era. Não precisa lembrar de tudo, não precisa carregar nenhuma dessas histórias, apenas deixe que algo fique, uma imagem, uma frase, uma sensação de que a vida não é uma auditoria, de que você não precisa merecer o descanso que está tendo agora. Obrigado por trazer sua noite até aqui, por confiar esses minutos a essas histórias e a este silêncio. Se algo tocou você, compartilhe. Não para o canal, mas para aquela pessoa que você sabe que também faz essa pergunta nas noites difíceis. Ela talvez precise ouvir que não está sozinha nisso. Boa noite, ou bom dia, onde quer que você esteja. Que você acorde amanhã um pouco mais leve. Não porque o mundo mudou, mas porque talvez você tenha parado por um momento de exigir que ele devesse algo a você.